Olá pessoal, nesta videoaula a gente vai falar então sobre progressão aritmética, abordando dois aspectos, que é o termo geral de uma PA, né, uma progressão aritmética, e soma dos termos de uma PA finita. Primeiramente a gente tem que entender um pouquinho, né, o conceito de PA, que é a progressão aritmética. Então assim, ó, uma PA nada mais é do que uma sequência numérica, né, uma sequência de números, onde qualquer número a partir do segundo é igual ao que veio antes dele, somado com um número fixo chamado de razão. Se a gente olhar para esta sequência aqui, a gente vê, né, que os números estão variando, aumentando de 2 em 2. Tá? Em outras palavras, eu posso fazer o seguinte: 7 menos 5, 2, 9 menos 7, 2, 11 menos 9, 2. Então, neste caso aqui, a razão da nossa PA é 2. Aqui a gente percebe que os números estão diminuindo, e estão diminuindo de 3 em 3. Quando isso acontece, a minha PA tem uma razão negativa, certo? Vamos olhar aqui, ó. 9 eu diminuo 12 dá menos 3. 6 eu diminuo 9 dá menos 3. 3 eu diminuo 6 dá menos 3. 3 eu diminuo, aliás, 0 eu diminuo 3 dá menos 3. Então essa aqui, essa PA, como eu disse, ela tem uma razão negativa. E esta última aqui, o exemplo C, né, a gente vê que a razão dela é 0, justamente porque 17 menos 17 dá 0, 17 menos 17 vai dar 0, enfim, né? Se eu diminuir qualquer termo pelo seu antecessor, vai dar 0. Bom, nós vamos ter aqui então 3 tipos de progressão aritmética, né? 3 tipos de PA. Já vamos anotar aqui, ó, né? PA é a maneira mais simples de chamar progressão aritmética, tá? Essa PA aqui, ela é crescente, tá? E uma PA vai ser crescente sempre que a razão for positiva, ou seja, maior do que 0. Essa PA aqui, ela é decrescente, ou seja, ela diminui. E uma PA é decrescente sempre que a sua razão for negativa, ou seja, menor que 0. E esta PA aqui, a última, ela é estacionária, ou seja, ela não aumenta nem diminui. Isso acontece quando a razão é 0. Bom, termo geral de uma PA. Termo geral é o seguinte: termo geral seria a regra que a gente utiliza para achar qualquer termo, né, de uma PA. E essa regra é a seguinte: a gente vai escrever que A na N é igual a 1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Tá? Então essa aqui vai ser a nossa regra de cálculo. O que está escrito aqui? A N, né, é qualquer termo. A1 é o primeiro termo, N é o número de termos e R é a razão. Tá? Vamos partir deste primeiro exemplo aqui, ó. Tá? Olhando para esta PA, nós estamos enxergando 4 termos dela, né? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Quem seria o quinto termo desta PA? É fácil de perceber isso, né? O quinto termo seria 13, óbvio, né? Tá? Mas vamos fingir que a gente não sabe que é 13. Então vamos fazer o seguinte: nós queremos o quinto termo, então a gente quer o A5, certo? O primeiro termo dessa PA, né? O A1 é o 5. Tá? Quando eu quero o quinto termo, eu estou falando de 5 termos, certo? E a razão dessa PA é 2, né? Se eu não tenho a razão, se eu não estou enxergando ela direto, é só eu pegar o seguinte: é só eu pegar 2 termos consecutivos, né? E diminuir o maior deles pelo menor, ou seja, eu pego 2 consecutivos e pego o último e diminuo pelo primeiro, né? Posso fazer então 7 menos 5, por exemplo.
7 menos 5 que vai dar 2. Beleza. Então eu quero saber quem é o quinto termo, né? Então eu vou trabalhar agora com essa regra aqui, ó. O quinto termo, né, que é o termo que eu procuro, é igual ao primeiro termo, que é 5 mais n, né, que o meu número de termos vai ser 5, casualmente, menos 1, multiplicado pela razão, que é 2. Tá? Quinto termo é igual a 5 mais 4 vezes 2. O quinto termo é igual a 5 mais 8. Quinto termo, então, vai ser igual a 13. E nós já sabíamos. Então, o termo geral, ele me possibilita fazer o cálculo de qualquer termo que eu quiser, desde que eu conheça o primeiro termo, o número de termos que eu estou levando em consideração e a razão desta PA. Já voltamos com outros exemplos. Pessoal, vamos ver então agora alguns problemas resolvidos, né? Vamos resolvê-los, e são problemas que a gente vai utilizar o termo geral, né? Nossa regra geral, digamos assim. Só lembrando que a n é qualquer termo, geralmente é o termo que eu procuro, tá? Há um primeiro termo, n número de termos e r razão. Então, qual é o 10º termo da PA 258, né? Bom, olhando para essa PA, então, a gente sabe que o primeiro termo, né, o A1, é 2. A gente sabe também que a razão, né, eu posso fazer 5 menos 2, que dá 3, ou posso fazer 8 menos 5, que também dá 3, né? Então, razão é 3. O termo que eu estou procurando é o 16º, então eu estou considerando 16 termos, meu número de termos é 16, né? E esse termo, então, o 16º termo vai ser o A16, né? Que é a minha pergunta. Então a gente trabalha com o termo geral, né? Esse AN agora para mim aqui é o A16, né? Por isso eu coloquei aqui A16, tá? Então vamos lá. A16 é igual a 2, que é o A1, mais 16 menos 1, né? Esse 1 aqui é da regra, vezes a razão, que é 3. Tá? Agora é só fazer o cálculo, né? Percebam que sobrou com letra justamente aquilo que eu estou procurando. Tá? Então, o 16º termo é igual a 2 mais 16 menos 1, 15, vezes 3. O 16º termo é igual a 2. Cuidado, né? Aqui a multiplicação é feita primeiro. Então, 15 vezes 3, 45. Então, o 16º termo, né, o A16, nada mais é do que 2 mais 45, que vai dar 17. Perdão, 47. E acabou. Tá? O exemplo 2, ali a gente quer saber quantos termos tem a PA, né? 4, 8, 12, 64. Então, o que a gente tem aqui? A gente já sabe que o primeiro termo, né, o A1, é 4. Nós sabemos que a razão também é 4, porque assim a gente faz 8 menos 4, que dá 4, 12 menos 8, que dá 4. Então a razão é 4. A gente sabe que o último termo que está aparecendo para nós aqui é o 64. Não sabemos qual é a posição dele, né? Porque justamente a posição dele vai ser o número de termos desta PA, que é a nossa pergunta. Então, N é a nossa pergunta. Tá? Colocando agora cada coisa em seu lugar. O último termo, ou seja, uma N64, é igual a 4, que é o primeiro termo, mais N, que eu não tenho, menos 1, multiplicado pela razão, que é 4. Tá? Então eu vou ter que 64 é igual a 4 mais... Cuidado aqui, ó, 4 vezes N, 4N, e 4 vezes menos 1, menos 4. 64 é igual, percebam, ó, 4 e menos 4 deu 0, e sobrou só o 4N. Vou desvirar aqui, né, a minha equação, 4N igual a 64, né? Na verdade, o N é a letra que sobrou para mim, né? Então,
é aquilo que eu tenho que calcular. N é igual a 64 dividido por 4. N é igual a 16. Então, a gente descobriu que esta PA, né, tem 16 termos. Na verdade, o 64 aqui é o último termo, então ele é o A16. Já voltamos com mais dois problemas. Estamos de volta, então, com mais dois problemas, né? Este aqui, o terceiro, a gente quer o seguinte: qual é a razão? Então, a nossa pergunta é R, né? Qual é a razão da PA de 8 termos? Então, a gente já sabe que o número de termos é 8, em que o primeiro termo é 1, né? Então, a gente já sabe quem é o A1, e o último termo é 22. Como eu sei que a PA tem 8 termos, então o último termo é o A8, é 22. Tá? Vamos trabalhar então com o termo geral, né? Então, eu vou reescrever aqui só para ficar mais fácil para vocês enxergarem o negócio. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, né? Então, 22, que é o último termo, certo? É igual a 1, que é o primeiro termo, mais o número de termos, que é 8, menos 1, vezes a razão, que é a minha pergunta. Tá? E agora, se eu trabalhar com essa expressão aqui, né? Então, a gente vai ter 22 é igual a 1 mais 7 vezes a razão, né? A gente vai ter 22 menos 1 é igual a 7R. Vai ser que 21 é igual a 7R. Ou melhor, 7R é igual a 21. Eu só desvirei a expressão, troquei de lado. E a gente vai ter então que R, né, a razão, é igual a 21 dividido por 7. Então, a razão é igual a 3. Tá? Então, já descobrimos que a razão da PA, que tem essas características, é 3. E aqui o exemplo 4, a gente tem o seguinte: interpola 5 meios aritméticos entre 2 e 26. O que a gente quer fazer aqui é o seguinte: é escrever uma PA, tá? Que comece em 2, vai ter aqui, ó, 5 números aqui no meio e depois o 26. O que vai acontecer aqui? Quando a gente faz isso, tá, nós vamos construir, na verdade, uma PA. Porque interpolar não é simplesmente jogar os números ali no meio, é colocá-los, mas de maneira organizada, né? De maneira que eles formem uma PA, porque a gente quer meios aritméticos, certo? Então, essa PA que nós estamos construindo, ao interpolar estes 5 meios, essa PA ela vai ter como primeiro termo o 2, então o meu A1 é 2. O número de termos dessa PA vai ser 7, porque eu tenho aqui o 2 como primeiro termo, o 26 como último, e vou ter 5 números aqui no meio. Então, isso vai dar ao todo 7 números. Então, o número de termos é 7. E o último termo dessa PA, né, o meu A7, vai ser o 26. Só que eu preciso descobrir a razão dessa PA. Tá? Então, vamos lá. Trabalhando com o termo geral, nós vamos ter o seguinte: 26 é igual a 2 mais n, né, que é o 7, menos 1, vezes a razão, que nós não temos, né? Então, a gente vai ter o seguinte: 26 é igual a 2 mais 6 vezes a razão, né? 7 menos 1, 6 vezes R vai ficar 6R. 26 menos 2 é igual a 6R. 26 menos 2, isso aqui vai dar 24, é igual a 6R. Desvirando aqui a expressão, nós vamos ter que 6R é igual a 24, ou que R, né, a razão, é igual a 24 dividido por 6. Então, a razão vai ser 4. O que vai acontecer agora? Eu já descobri que quando eu colocar estes 5 números entre o 2 e o 26, para que eles fiquem com o mesmo espaço entre um e outro,
a razão deve ser 4. Então eu começo em 2, razão 4 aqui vai ser 6, razão 4 aqui tem que ser 10, o próximo, né, tem que ser 14, o próximo tem que ser 18 e o próximo tem que ser 22. Percebam que eu parti do 2 e fui aumentando de 4 em 4 para descobrir os números e chego, né, exatamente no 26, que é o último número, certo? Então é isso aí. Já volto agora com problemas falando da soma dos termos de uma PA. Estamos de volta então, pessoal, e agora problemas envolvendo soma dos termos de uma PA. E a gente tem a seguinte situação. Calcula a soma dos 15 primeiros termos da PA 3, 7 e assim vai. Bom, para calcular a soma dos termos de uma PA, nós vamos usar a seguinte regra, tá? A soma dos termos de uma PA, né, a soma de N termos, vai ser igual ao primeiro termo dessa PA, somado com o último termo, tudo isso multiplicado pelo número de termos e dividido por 2. Se vocês estão atentos para o que eu falei, perceberam que, para mim calcular a soma dos termos de uma PA, obrigatoriamente eu tenho que saber quem é o primeiro termo dessa PA, tenho que saber quem é o último termo e tenho que saber o número de termos. Então, para mim calcular a soma dos termos desta PA aqui, antes de mais nada, eu tenho que saber quem é o 15º termo. Então, antes de fazer o cálculo da soma, eu vou ter que calcular o 15º termo, certo? Então, vamos lá. Calculando a 15. O 15º termo, né, vai ser igual ao primeiro termo, que é 3, mais o número de termos, né? Como eu quero soma de 15 termos, se estou calculando o A15, eu considero a minha PA como tendo 15 termos. 15 menos 1 multiplicado pela razão. Neste caso aqui a razão é 4, né? Porque a gente faz 7 menos 3 dá 4. Então, calculando o 15º termo. 3 mais... Aqui nós faremos 15 menos 1, 14, vezes 4. O 15º termo vai ser igual a 3 mais 14 vezes 4, 28, 56. E então, o nosso 15º termo será o 59. Bom, eu já sei quem é o 15º termo, agora eu posso calcular a soma, né? Então, a soma de 15 termos vai ser igual ao primeiro termo, que é 3, somado com o 15º termo, que eu calculei agora, que é 59, multiplicado pelo número de termos, né? Como é a soma de 15 termos, então o meu N é 15, dividido por 2. Tá? Então, soma de 15 termos vai ser igual a 3 mais 59, isso vai ser 62, multiplicado por 15, dividido por 2. Tá? Vamos armar essa continha aqui, né? 62 multiplicado por 15, nós vamos ter 5 vezes 2, 10, 5 vezes 6, 30, mais 1, 31, e aqui a gente vai ter 620. Né? Então vai dar 0,3,930. Então, soma de 15 termos vai ser igual a 930 dividido por 2. Soma de 15 termos vai ser 930 por 2, 900 por 2, 450, 30 por 2, 15. Então, né, 450 mais 15 vai ser 465. Então, esta aqui é a soma dos 15 primeiros termos desta PA. E o bacana é que a gente consegue calcular essa soma, né, sem precisar escrever os 15 termos.
basta eu ter, como eu disse antes, o primeiro termo, que é o 3, né? E ter o 15º termo, né? Se eu tiver o primeiro termo e o último, obviamente eu sei o número de termos e consigo então calcular a soma. E é isso aí.